pessoal, tudo bem? Mais uma vez, nós aqui estamos para mais um vídeo da nossa série Edit Tips. Hoje nós vamos tratar da pergunta formulada pelo nosso ex-aluno Michael Hartz, aqui de São Paulo. E a questão é, o que é ser fluente em inglês? Boa pergunta essa, não? Bom, vamos começar com alguns mitos ou pressupostos. Em primeiro lugar, a gente não pode confundir fluência com fluência na fala. Afinal de contas, a gente também pode ser fluente na escrita. Ou seja, a fluência, na minha opinião, tem a ver com a produção e a comunicação de ideias em ambas as formas. Ser capaz de se comunicar de maneira eficaz e com desembaraço. Mas vamos nos ater à fala. Eu diria que é possível ter um bom grau de fluência sem necessariamente estar no nível avançado. É bom a gente baixar a expectativa que a gente tem, rever alguns modelos que a gente elegeu, né? A gente não pode se preocupar tanto em soar como se fosse um nativo, que nem aquele pessoal que a gente vê nos filmes ou que a gente vê nos vídeos da internet. É melhor eleger como modelo um falante não nativo que se comunique bem. Outra coisa importante de se lembrar é que a maioria dos falantes de inglês no mundo hoje em dia é composta de não nativos. Tem mais a ver com a clareza e com a naturalidade com que a gente expõe as ideias. Eu também acho que tem a ver com a adequação à situação e à necessidade dessa situação para que a gente se expresse de maneira coerente e lógica. Também acho que tem a ver com a segurança que a gente tem em relação ao assunto. Outra coisa importante é não confundir fluência com rapidez na fala. Eu acho que o que vale aqui é a clareza na pronúncia e o uso da entonação correta, ou seja, inteligibilidade. Também acho que não significa necessariamente usar um vocabulário muito amplo ou elaborado, nem falar gramaticalmente correto o tempo todo. Finalmente, o que eu acho também determinante é a interferência do português do inglês. Ou seja, quanto menor for essa interferência, mais natural e, portanto, mais fluente a gente pode soar. Bom, agora eu vou contar uma história para exemplificar isso. É algo que aconteceu comigo há mais de 15 anos. Na época eu já trabalhava como professor de inglês havia mais de 10 anos. Trabalhava numa escola de idiomas bastante renomada aqui em São Paulo. Eu tinha um aluno que era empresário e que não estava muito seguro em relação ao inglês dele. No dia seguinte ele iria ter uma reunião e se por acaso não desse certo essa minha ajuda, eu poderia ajudá-lo como intérprete. Nessa reunião havia um grupo de representantes de uma empresa sul-africana do setor de TI para o sistema bancário. Logo de cara eu me assustei com a complexidade da tarefa, porque era um assunto essencialmente complexo e também era um assunto que eu não dominava. Além disso, para piorar a situação, eu não tinha feito nenhuma pesquisa prévia sobre o assunto. Então você pode imaginar o perrengue que eu passei, porque afinal de contas, mesmo sendo capaz de falar inglês sem cometer erros gramaticais e mesmo tendo um bom vocabulário geral, eu simplesmente travei. Eu me senti literalmente perdido e sem ação. Bom, aí você vai me perguntar, Marcelo, como é que você resolveu a situação? A resposta é, eu não resolvi a situação. Quem resolveu foi um dos participantes da reunião. Esse participante, por coincidência, havia sido um aluno meu anos antes na mesma escola e agora trabalhava para esse meu aluno empresário. Ele resolveu a situação em inglês. Veja que o nível de inglês dele não era terrivelmente avançado, mas o conhecimento dele sobre o assunto foi adequado às necessidades da situação. Mesmo não tendo um conhecimento profundo de gramática e nem muito de vocabulário geral, esse conhecimento foi o suficiente para ele se comunicar-se com adequação e clareza. E no fim das contas ele acabou me dando uma lição sobre fluência. Bom, e por que ele demonstrou fluência? Em primeiro lugar, porque o conhecimento dele o ajudou a se adequar à necessidade da situação. Assim ele conseguiu se expressar de maneira coerente e lógica e conseguiu expor as ideias dele com clareza. Veja que ele não falou rápido, ele exibiu uma boa clareza na pronúncia, não se importou com o sotaque brasileiro, fez uso correto da entonação e, portanto, ele soou inteligível. É bem verdade que ele cometeu alguns erros de gramática, mas no fim das contas não atrapalharam a comunicação. Já em relação ao vocabulário, como eu já disse, não era muito amplo nem muito elaborado, mas era preciso, já que ele tinha um conhecimento bastante profundo do assunto.
Esse vocabulário exato que ele adquiriu através do contato constante com o assunto permitiu que ele evitasse a tradução literal de alguns termos do português para o inglês. Assim ele conseguiu soar mais natural, mais fluente e com desembaraço. E qual a moral da história? Não basta somente a gente dominar o idioma, a gente precisa saber responder de maneira apropriada à situação, fazendo bom uso daquilo que a gente já sabe. É assim que a gente conquista a fluência. É claro que, com o passar do tempo, quanto mais preciso e variado for o seu uso da gramática e quanto mais amplo for o seu vocabulário, maior o grau de fluência e de sofisticação da sua fala. Também eu acho útil a gente desenvolver um repertório daquelas expressões pré-fabricadas, do tipo by the way, as a matter of fact, porque assim a gente consegue evitar a tradução literal do português para o inglês. Bom, essa foi só a primeira parte da pergunta. No próximo vídeo a gente vai discutir a segunda parte da pergunta do Michael, que é como alcançar a fluência e estar preparado quando o empregador ou a descrição da vaga de emprego exige tal fluência. Então eu espero que este vídeo tenha sido útil, tenha sido esclarecedor. Obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau. No YouTube nós temos nosso canal de vídeo The Adapt Channel. Lá você vai poder assistir os outros vídeos desta mesma série Adapt Tips, tá bom? Então se você gostar, compartilhe, divulgue e desde já a gente agradece.